a testificação do Espírito. Nossos versículos iniciais se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16, nova versão internacional. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, amém, né? Para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, que significa Pai, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda, né? Louvado seja o Criador de todas as coisas. Igreja abençoada, povo santo, igreja sem ruga, sem mácula, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Filhos de Deus, amados do Pai. Meus amados, hoje eu quero falar desse testemunho do Espírito, a testificação do Espírito Santo, que nos diz que nós somos filhos de Deus. E é sempre bom reforçar a ideia aqui do conceito de filho. Veja, se você pensar do ponto de vista da criação, todos são filhos de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Tá? Só que o conceito apresentado no Evangelho de filho de Deus é o conceito de ter sido eleito por Ele para ser filho, ou seja, para pertencer à salvação, para ter a vida eterna. Então, quando falamos filhos de Deus, estamos nos referindo aos eleitos do Senhor, aqueles que foram salvos pelo Senhor, que já têm a vida eterna. Tá? Então, o conceito de filho não é essa visão geral. Foi criado por Deus, então é filho. Não. Filho aqui é o conceito que o Evangelho apresenta, repito, dos eleitos. Irmão Cristiano, eu estou novo na graça, acompanhando agora esses estudos. Eu não sei o que é essa coisa de eleito. O que significa isso? Amados, o Evangelho genuíno nos revela que Deus elegeu os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Jesus, ainda nos dias da sua carne, ele apresentou a parábola das duas sementes, o joio e o trigo, né? O trigo representa os eleitos e o joio os filhos da perdição. E ali na parábola, Jesus diz que o trigo foi, claro, plantado antes pelo homem. O homem na parábola não é o ser humano, tá? O homem ali é o Criador, que plantou então a boa semente, que é uma das designações dos eleitos de Deus. Os eleitos são conhecidos, além de eleitos, né, são conhecidos como boa semente, boas árvores, filhos de Deus, ovelhas, que é uma metáfora também, né, e por aí vai. Então há esses dois grupos, aqueles que foram eleitos por Deus, ou seja, o trigo que foi plantado antes. Aí você pergunta, antes quando, irmão Cristiano? Antes da fundação do mundo. Posteriormente, o apóstolo Paulo trouxe esse entendimento, né, que os eleitos, na verdade, foram escolhidos antes de o mundo ser mundo. Então, quando Jesus falou das duas sementes e falou do plantio da semente boa, ou seja, dos eleitos, dos escolhidos, né, ele estava falando de antes da fundação do mundo. Então, veja, há não muito tempo atrás, nós estudamos sobre a questão da eleição, predestinação. Aliás, temos vários estudos em nosso canal no YouTube, né? E nós falamos daqueles que não pertencem à salvação, da má semente. Veja bem, amados, eu vou deixar na descrição do vídeo um link de uma playlist nossa com 3 estudos sobre eleição e predestinação, uma trilogia. E vamos deixar também o link de todos os estudos sobre o assunto, tá? Veja, temos um link com 3 estudos que vão dar assim uma visão geral muito boa sobre o assunto de eleição e predestinação, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais, aí você acessa depois o segundo link, que vai ser o link com todos os estudos, porque, claro, eu não tenho como me aprofundar muito hoje. O nosso estudo hoje está grande, né? Então eu tenho que controlar bem o tempo aqui. Não dá para eu me aprofundar demais nesse tema. Mas o fato é que há 2 sementes. Aqui nessa terra material, elas existem as duas, e as duas convivem aqui. No reino de Deus, que já veio, né? No paraíso, é que não há má semente, não tem como haver, porque o paraíso é um território que pertence apenas aos eleitos.
Tá? Nesses estudos, nós explicamos em detalhes o que eu estou falando agora. Tá? Então, amados, veja, nós conseguimos, como já estudamos, né, identificar a má semente por suas obras. E muitas pessoas nos perguntam, muitas mesmo, gente, é um tipo de mensagem, de e-mail, comentário pelo YouTube e outras redes, é o que nós mais recebemos. Irmão Cristiano, como é que eu sei que eu sou um eleito? Ou que fulano, cicrano é eleito? Veja, vou dar um conselho para você. Você não tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque esse tipo de coisa está totalmente no controle do Criador, gente. Entende? Essa coisa de ser eleito por ele ou não é uma coisa dele. É a vontade dele. Sabe? Então você não tem que ficar preocupado com isso. Agora, se você quer ter pelo menos uma noção, irmão Cristiano, tudo bem, eu tenho que descansar em Deus, eu sei disso. Mas ainda assim, como é que eu posso identificar uma boa semente? Como é que eu posso saber que eu mesmo sou? É justamente através da testificação do Espírito. Tá? Ou seja, o testemunho do Espírito ao nosso espírito, né? E, consequentemente, à nossa alma. Né? Ou seja, nós sabemos, reconhecemos a posição de eleitos de Deus e então observamos se estamos encaixados, né, nessas características. Porque, veja, são duas sementes distintas, semente boa e semente má. E como tais, elas têm características. Vocês estão entendendo? Então são as características que apontam para aquela semente. Né? Jesus, se referindo, por exemplo, aos falsos profetas, que também, claro, eram mais sementes, Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava se referindo à essência, porque o fruto é isso, né? O fruto ele vem de dentro para fora, e ele é a essência de uma árvore, percebe? Então Jesus falou, pelos frutos os conhecereis, ou seja, o que eles fazem, a essência deles, vocês vão observar e vocês vão conseguir compreender. E esse raciocínio de Jesus, obviamente, também vale para os filhos da salvação. Amados, nós já temos até estudo em nosso canal, um estudo bem antigo sobre isso. Mas é claro, né, muitos irmãos, principalmente os que estão chegando agora no raciocínio, a maioria das pessoas fica nos estudos mais novos. Então nós resolvemos trazer à tona esse assunto de novo, porque nós temos recebido muitos e-mails, comentários, etc., a respeito dessa dúvida. Como saber que eu sou ovelha, etc., sou eleito, sou filho? Amados, é a testificação do Espírito. Tudo bem, irmão Cristiano, é a testificação do Espírito, como acabamos de ler nos versículos iniciais. Mas como o Espírito faz isso? Como eu percebo isso? Né? Como posso saber, então, se eu fui eleito? Vamos lá, abençoados. Vamos compreender um pouquinho melhor isso. Veja bem, o Evangelho nos direciona e nos mostra certas características que os filhos de Deus, filhos da salvação, os eleitos, como eu falei, né, no início, possuem. É o Evangelho que aponta isso, é a revelação da palavra. Então, veja, a palavra do Senhor, ela é um instrumento do Espírito, a arma do Espírito, a espada do Espírito é a palavra. Então, o Espírito Santo utiliza a palavra para se comunicar conosco. A revelação da palavra, e vocês percebem a importância disso, né? De ter a revelação e de estudar a palavra, porque o Espírito Santo trabalha em nossos corações através dela. Ele testifica ao nosso espírito e, consequentemente, pelo estudo da nossa alma, a nossa posição. Ele revela isso. Então, é pela palavra, que é um instrumento do Espírito, como eu disse. Aqueles que pertencem ao Senhor, gente, certamente se encaixam em características que a palavra apresenta. Então, são diversos predicados que a palavra mostra que os filhos têm. Então, quando você soma, né, essas características, quando você, por assim dizer, monta o quebra-cabeças, né, você pega as peças que o Espírito apresenta pela palavra e você monta, você percebe. Então, assim como pelos frutos maus, né, e pela natureza má dos filhos da perdição, né, você consegue observá-los, a mesma coisa para a salvação. Irmão Cristiano, eu também quero saber sobre os filhos da perdição. Como eu falei, vai estar o link na descrição do vídeo, tá? Agora eu não posso, não tem como me aprofundar nisso, mas temos estudos à vontade sobre isso. Hoje o nosso ponto
são os eleitos de Deus, né? Como que o Espírito Santo testifica? Como que ele testemunha que somos os filhos de Deus? Bom, vamos lá. Antes de vermos esses predicados, essas características, né, vamos ver falsas características, né? Porque o sistema religioso apresenta características de filhos de Deus que, na verdade, são falsas. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro, os filhos de Deus não são aqueles que vivem debaixo de dogmas. Em outras palavras, não é o fato de uma pessoa seguir dogmas religiosos, mandamentos, etc., que diz que ela é filha de Deus. Entende? Então não é você dizer que é católico, ou que é evangélico, ou que é protestante, como você queira chamar, né? Não é você se rotular com algum rótulo religioso que diz que você é filho. Às vezes, amados, é até o contrário, né? Ah, irmão Cristiano, quer dizer que quem está então agora na religião é da perdição? Não, não necessariamente, irmão. Sabe por quê? Nós mesmos estivemos, a maioria de nós, no caso, né? A maioria de nós esteve no meio religioso. Eu passei 20 anos religioso. Mas eu não era da perdição, só que eu estava ali enganado. Eu estava com o véu da lei nos meus olhos, do legalismo, o véu religioso estava encobrindo a minha cabeça, os meus olhos. Eu não conseguia enxergar a verdade até que o Espírito Santo revelasse. Eu não estou dizendo que quem está agora pertencendo a uma chamada igreja ou qualquer que seja a religião não é da salvação. Não é isso. Eu estou dizendo que ser religioso não é o mesmo que ser filho de Deus. É isso que eu estou dizendo. Então não adianta, sou católico. Não necessariamente você é filho de Deus por ser católico, ou por ser protestante, ou por ser qualquer rótulo desse aí. Percebe? Então esta é uma identidade falsa, porque as pessoas têm essa visão. Aquele irmão ali ou aquela irmã frequenta aquela igreja, então ela é uma filha, um filho de Deus. Não necessariamente. Tá? Segundo ponto. Ser filho de Deus não é deixar de usufruir de coisas boas que há na vida. Como assim, irmão Cristiano? Sabe o que acontece, amados? Muitas pessoas vivem na religião submetidas a proibições e imposições, né? Isto é proibido, aquilo outro é proibido, isso aqui você tem que fazer, aquilo você não pode. Não pode, por exemplo, jogar bola com os amigos, você não pode frequentar este ou aquele ambiente. As pessoas vivem em proibições. Por quê? Porque é pecado. Se você for ali, é pecado. Se você estiver com fulano ciclano, é pecado. Imaginem só se Jesus, nos dias da sua carne, fosse pensar nisso, né? Imagina só. Como que você, sendo luz, vai influenciar as trevas se você estiver longe dela? Percebe? Não tem essa de você viver em proibições. Não vou jogar futebol, por exemplo, né, com os meus amigos porque a minha igreja proíbe. Eu não vou porque eu sou filho de Deus. O filho de Deus não joga futebol. Eu estou dando esse exemplo, amados, porque é corriqueiro, tá? Mas pode ser qualquer outro exemplo. Então não é isso que te torna filho de Deus, ou você não é filho de Deus porque você vive se proibindo das coisas. Não, nós eleitos de Deus não devemos viver em proibições e imposições religiosas. Por quê? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Percebe? E o Espírito é que nos aponta o que eu não devo fazer. Ele revela. É pelo discernimento da palavra. Não é pela proibição ou pela imposição desta ou daquela religião. Paulo falou, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Veja, não há outra saída. São dois caminhos. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela religião. Então, uma vez que nós estamos hoje submetidos ao raciocínio da graça, felizmente, graças a Deus, né? Nós não somos mais guiados por proibições e imposições. Entende? Nós vivemos a nossa vida com liberdade e o Espírito Santo nos dá revelação, nos dá responsabilidade para vivermos da melhor maneira possível. Tá? Então não é vivendo religiosamente, se submeter a religiões e imposições que você é filho de Deus. Esse é um rótulo falso também, é uma identidade falsa. Outra coisa, ser filho de Deus não é você amar coisas desse mundo. Irmão Cristiano, como assim? Sabe por quê, abençoados? No meio religioso, em grande parte dele, as pessoas são levadas a se apegarem demais a coisas materiais. As pessoas são levadas a crer
que se elas são filhas de Deus, elas têm que ser ricas, por exemplo, financeiramente, elas têm que ter muitos bens, têm que ter uma saúde sempre perfeita. Isso é a teologia da prosperidade que apregou a isso, né? Então, uma vez que a maioria não tem esse tipo de vida financeira exacerbada, né? E a saúde sempre perfeita, gente, praticamente ninguém tem isso na vida, né? Nem mesmo quem é muito rico, por exemplo, tem saúde sempre perfeita. Não existe isso. Entende? Mas a religião, parte dela, especialmente a teologia da prosperidade, diz isso. Então a pessoa que não está nesta condição, ela nem se vê como filha muitas vezes, né? Ela se questiona, ela questiona a própria fé. Poxa, o pastor disse que o filho de Deus tem que ser próspero, tem que ter isso, tem que ter carro do ano, aquilo outro, e ter um bom negócio aberto, ou muito dinheiro no banco, não pode ficar doente em hipótese alguma. E eu estou passando por essa situação. Eu estou passando uma situação financeira difícil. Eu estou passando aqui por um momento de doença. Então eu não sou filho, né? Ou então eu não tenho fé. Será que a minha fé não é suficiente? Enfim, as pessoas vivem com isso porque a religião impregna isso na mente delas. Parte da religião, né? Tem essa teologia maldita. Veja, ser filho de Deus não tem nada a ver com isso. Ser abençoado não tem nada a ver com isso. Entende? Isso é interessante, porque a visão religiosa ela é extremamente materialista, né? Ser abençoado significa ter bens materiais. Não, a palavra não fala nada sobre isto. Não é errado ter bens. Não. Não é errado ser rico. Não, não é. Você até buscar isso para a sua vida, perfeito, não tem problema nenhum. Só que, independentemente disso, você é filho, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Então, esses exemplos que eu estou falando aqui são de rótulos falsos, né? De identidades falsas de filhos, né? Então, não é você, como eu falei, deixar de usufruir coisas boas da vida, você viver uma vida de imposições ou de proibições, não é você seguir conjuntos de dogmas, frequentar templos construídos por mãos humanas. Nada disso te coloca como filho. Entende? Muito menos essa questão de coisas materiais. As pessoas, amados, muitas delas estão tão apegadas a bênçãos materiais que elas vão para as chamadas igrejas, elas nem pensam em Deus. Ou melhor, pensam, mas pensam no que Ele pode dar, né? Eu vou para o culto, eles chamam de culto, né? Aquilo que eles fazem lá, né? Eu vou para o culto para eu buscar a bênção material, eu vou fazer a campanha para que se manifeste na minha vida. E muitas denominações até ensinam as pessoas a exigirem de Deus. Já viu isso? Eu exijo! Eu já vi muito isso, né? Eu exijo. Impressionante, né? Então, amados, veja, ser filho de Deus não tem nada a ver com isso. Ser filho de Deus é ter postura de filho de Deus. É imitar Cristo. É seguir o que Cristo ensinou. Percebe? Então esqueçam os rótulos religiosos, esqueçam o que o sistema diz sobre ser filho. Vamos ver então como que o Espírito Santo testifica isso em nossas vidas? Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro, os filhos de Deus têm a capacidade de crer. Crer é a base de tudo. Então é fundamental que você creia que Deus existe. Entende? Irmão Cristiano, então quer dizer que um ateu, ele necessariamente é filho da perdição? Não. Porque há muitas pessoas que eram ateias e que passaram a crer em Deus. Esses dias mesmo, eu vi na internet uma pessoa muito famosa na internet, tem um canal grande na internet, que ela se dizia ateia, né? É um homem, na verdade, um rapaz, que se dizia ateu. Mas ele começou a raciocinar a questão do ateísmo, ele comprou livros sobre ateísmo, né? E ele viu que o ateísmo não fazia sentido. E ele declarou, não, hoje eu creio em Deus. Veja, ele não é religioso. Ele não é religioso. Mas ele fala, eu creio em Deus, não é possível que não haja um Deus. Perceberam? Então, veja, isso é uma característica de filho, é a capacidade de crer. Então, mesmo a pessoa sendo ateia, ela pode vir a crer, mesmo que não seja por meio de uma religião. Entende? Então, é uma capacidade inata que os filhos de Deus têm de crer no Senhor, crer que Ele existe. Né? Porque isso, como eu disse, é o fundamento, é a base de tudo. Hebreus 11:6, nova versão internacional.
Sem fé é impossível agradar a Deus, obviamente, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Claro, gente, é a base, é o fundamento de tudo. E que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, ele é galardoador, né, em outras versões. Então você tem que crer que ele existe e crer que ele é galardoador, porque isto é a base. O crer é o fundamento. Agora, aqueles que não creem e nunca vão crer, porque existem esses, né, que não creem e nunca vão crer, é porque não têm a capacidade de crer. Então, nós vemos um exemplo disto em João, no capítulo 10, versículos 25 e 26. Aqui Jesus falando, né, para aqueles que estavam ouvindo ele ali, ele disse o seguinte: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim. Observem esse detalhe, gente. As pessoas observavam as obras que Jesus fazia, e foram grandiosas obras. E mesmo assim, elas não acreditavam em Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, no caso, nessa época aqui, é manifestação de filho, né? Elas não acreditavam mesmo vendo tudo que Jesus fazia. Agora veja o motivo disso. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Perceberam? Vocês não creem porque não são. Jesus deu um motivo. Vocês não creem porque usaram o livre-arbítrio. Não, Jesus não falou sobre isso. Vocês não creem porque não querem crer simplesmente. Decidiram não crer em mim. Não, vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ou seja, para a pessoa crer no Senhor, ela tem que ser eleita dele necessariamente antes. Ou seja, a capacidade para crer em Deus, crer no Senhor Jesus, tem que estar no coração do filho dele antes mesmo dele crer. Então eu pergunto para você, você crê em Deus? Sim, irmão cristiano. E mais ainda, você crê em Jesus Cristo agora como ressuscitado, Deus sobre todos, com a visão da graça? Sim, irmão cristiano. Então, com certeza, você tem essa grande característica de filho de Deus. Você crê no Senhor e, mais ainda, você crê na graça, você crê na revelação de Jesus Cristo ressuscitado. Perceberam? Segunda característica importantíssima dos filhos de Deus. Eles ouvem a voz do Senhor. Entende? Quando o Filho de Deus ouve a voz, ele identifica, esse é meu Pai. No caso da metáfora apresentada por Jesus, né, a questão das ovelhas, ele diz, as ovelhas ouvem. Porque é isso, as ovelhas, os bichinhos, né, elas têm a capacidade de identificar quem cuida delas pela voz. Por isso que Jesus usou essa metáfora, né, das ovelhas, que identificam a voz de quem cuida delas. Então, os filhos de Deus creem em Deus e eles identificam a voz. Tremendo isso, né? Vamos ver aqui biblicamente. João, capítulo 10, versículos 3 e 4, e depois o versículo 27. Todo o nosso estudo hoje, a propósito, está na Nova Versão Internacional, tá? Vamos lá. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Lembrando que ovelhas aqui é uma metáfora dos eleitos, tá? No caso aqui, no contexto histórico, eram os eleitos dentre os judeus, tá? O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Meus amados, desde quando o Senhor conhece o seu povo? A palavra revela, desde antes da fundação do mundo. Foi quando ele os elegeu. Eu as conheço e elas me seguem. Meus amados, vocês que hoje estão na palavra da graça, vocês têm total característica de filho de Deus. Por quê? Porque vocês ouviram a voz da graça e hoje vocês seguem a palavra de Cristo. Porque, veja bem, amados, na nova aliança não tem outro evangelho. É aquilo que sempre dizemos aqui.
fora da palavra da graça não existe evangelho. Eles podem até rotular como evangelho. Ah, o que eu prego aqui é evangelho. Mas veja, se não é a palavra da graça, se não traz à tona o que foi feito na cruz, na ressurreição, se não fala sobre a vinda do reino de Deus já consumada, desculpe, amados, não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho é a palavra da graça. Por quê? Evangelho é boa notícia. E cada era teve a sua boa notícia. Entende? Nós vivemos numa era onde tudo já foi consumado, quando, né, tudo já foi consumado. Então a palavra tem que falar sobre isto. Então nós temos que falar da cruz, né, e temos que falar da ressurreição e da vinda do reino. Isso é evangelho. Então, se você ouviu essa voz de Cristo, a voz de Cristo para a nossa era é o evangelho da graça, juntamente com a visão da escatologia consumada, se você ouviu, amado, não tem outro jeito, você é um eleito de Deus. Ah, irmão Cristiano, quem está na religião e não ouviu a graça ainda? E aí, ele é da perdição? Mais uma vez, não necessariamente. Só que fica na dúvida. A pessoa que está no sistema, você não pode afirmar com 100% de certeza que ela é uma eleita de Deus. Ela pode ser. Existem outras características que mesmo a pessoa estando no sistema religioso, ela pode ter e você pode observar. Já vamos falar disso mais à frente. Agora, quem está em graça e segue a palavra e se mantém firme nessa palavra, você pode afirmar que essa pessoa tem característica de eleito, de filho de Deus. Por quê? Porque ela ouviu a voz verdadeira de Jesus. Ela ouviu e deu ouvidos e ela segue. Foi o que Jesus falou aqui. Então, qual é a voz de Jesus na nossa era? Repito, é a palavra da graça. Claro, unida à escatologia consumada. Aliás, eu tenho um estudo que eu vou deixar na descrição do vídeo sobre isso. Sobre o evangelho em nossa era. O que é o evangelho em nossa era? Vou deixar na descrição do vídeo. Para quem quiser assistir no YouTube, pela gravação, vocês vão encontrar o link na descrição do vídeo. Tá? Então, a palavra da graça é a voz de Jesus para a nossa geração. Se você ouviu essa voz e você segue, você tem na sua vida esta característica. Perceberam? São características do Senhor em nós. Então, metaforicamente, nós somos ovelhas, nesse sentido de sermos guiados pelo Espírito, de ouvirmos a voz de Jesus e seguirmos Jesus. Este é o sentido. Percebe? Terceiro exemplo. Os filhos de Deus não aprovam as obras más. E aí é o que eu disse agora há pouco sobre quem está na religião, né? Às vezes a pessoa está lá, mas você consegue perceber na vida dela, no dia a dia dela, na conduta dela, que ela é uma pessoa que não aprova as coisas más. Então, às vezes, ela está na religião seguindo uma mensagem falsa por causa do véu religioso, que é muito espesso. Mas ainda assim, mesmo a pessoa estando no meio religioso, você observa que ela tem obras boas. Você observa em sua conduta que não há nada de errado, que é uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira, que faz o bem, independentemente da religião que ela esteja. É uma característica de filho de Deus. Então, o fato dela não estar ouvindo a voz verdadeira que é a graça é uma coisa circunstancial. Então, observem, os filhos verdadeiros, eles não aprovam as obras más, por quê? Porque eles têm a direção do Espírito. Entende? Eles já nasceram para o bem. A palavra diz que o Senhor Deus, ele predestinou boas obras para os que são seus. Né? Ele, de antemão, a palavra diz que ele preparou as boas obras para os seus filhos. Então, há no coração, no âmago, no interior dos filhos de Deus, uma direção que não permite que o filho, a filha de Deus, tenha desejo pela obra má, tenha prazer. Ah, irmão Cristiano, você está dizendo, então, que nenhum eleito de Deus pode praticar o mal? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de direcionamento. Eu estou falando de inclinação para o mal e de prazer, de desejo de viver o mal. Eu estou falando de perversidade natural. Entende? Nenhum filho de Deus tem essa característica. Um filho de Deus, ele pode até sim praticar obras más, vocês vão ver isso aqui biblicamente, mas ele não a aprova. Ele não deseja viver nela, justamente pela presença do Espírito. Por isso que eu falei, mesmo alguém estando na religião, a pessoa está na cegueira espiritual, no sentido de não enxergar o Evangelho.
É uma coisa circunstancial. Eventualmente ela pode ouvir a graça e vir a dar ouvidos, mas ela está com um véu religioso que é muito espesso, é muito difícil de ser vencido, né? Só que ela, sendo eleita de Deus, ela tem características nela que apontam para isso, através das obras, por exemplo, como eu acabei de falar. Então veja só o Paulo falando sobre isso aqui, olha só. Vamos ler Romanos, capítulo 7, do 15 ao 21. Vamos lá. Olha o que Paulo diz aqui. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ele está falando de obras más. Ah, irmão Cristiano, quer dizer que Paulo sempre fazia obras más? Não. Paulo está falando aqui genericamente. Ele está falando em primeira pessoa, mas na verdade ele está falando da condição humana, em especial da dos filhos de Deus. Entende? Paulo está falando aqui dos eleitos de Deus, que assim como ele, né, tem essas características de boas obras, de amar o bem, mas tem algo que o Paulo chama de mal, e que alguns dizem que são espíritos malignos, etc. E na verdade a palavra revela que é a natureza humana, é a carne. Percebe? Não o entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ué, irmão Cristiano, Paulo está elogiando a lei? Sim, a lei era boa, amados. Porque se a pessoa seguisse a lei, e quando falamos da lei aqui, Paulo também, ele está falando, claro, gente, do espírito da lei, daquilo que realmente importava, né? E a lei, neste sentido, ela era boa, porque ela veio de Deus. E quem seguia, então, aqueles mandamentos, tinham boas obras, faziam bem. Só que antes da cruz eles faziam baseados na letra. Só que a lei não eram apenas aqueles 10 mandamentos, né? A lei se estendeu a 613 mandamentos. E muitos, a maioria, eu diria, desses mandamentos vieram de homens. Jesus fala isso, né? Mandamentos de homens. Ou seja, ideias, mandamentos, imposições e proibições criados pelos religiosos. Mas a essência da lei era boa. O problema da lei é que ela precisava da carne para ser cumprida. Por isso, ela se tornou enferma, né? No contexto, inclusive, aqui da carta aos Romanos, Paulo fala que a lei estava enferma pela carne. Enfim, né? Fecha parêntese. 17. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ué, irmão Cristiano, mas o pecado não tinha sido aniquilado na cruz? Sim, amados, ele foi aniquilado, a carne, né? O velho homem morreu na cruz, o pecado foi aniquilado, porque a lei foi toda cumprida ali na cruz, foi aniquilado como um agente de condenação. Mas quando Paulo fala de pecado aqui, ele está falando da inclinação da carne. Entende? Paulo aqui não está falando da imputação para a condenação. Ele está falando de inclinações, de desejos, tá? Então o pecado que habitava no Paulo e que habita em nós hoje não é a condenação. Entenda isso. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Paulo não está falando de condenação, ele está falando de inclinação, de desejos da carne. Este é o sentido. Observe o 18. Sei que nada de bom habita em mim. Aí você pensa, poxa, irmão Cristiano, mas o Espírito Santo não habitava em Paulo? Pois é, amados. Ele estava falando da carne. Ele até corrige aqui no decorrer, né? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Então ele deixou claro. Ele não está falando de coisas espirituais. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Por que Paulo tinha o desejo de fazer o que é bom? E mais uma vez eu digo, Paulo está falando genericamente, né? Ele está falando da condição dos filhos de Deus. Por que os filhos de Deus desejam fazer o que é bom? Por causa do que está dentro deles. Da inclinação para o bem. Aí Paulo fala, mas não faço. Porque, na verdade, o que significa isso? Que ninguém faz o bem 100% do tempo. Nem mesmo os eleitos, apesar de quererem sempre fazer o bem. 19. Pois não faço, olha só, o bem que desejo. Vocês estão percebendo que isso é uma característica dos eleitos de Deus? Que esse desejo pelo bem é uma testificação do Espírito, que nós somos seus filhos? Pois não faço o bem que desejo,
mas continuo praticando o mal que não desejo. 20. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, ou seja, o desejo da minha carne. Não é o meu eu verdadeiro. 21. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. Perceberam? Aí o pessoal isola do contexto e fala que o mal é um demônio, um espírito que estava ali atormentando Paulo. Não, Paulo está falando da carne, gente. O contexto é claro. O mal que habitava nele era o desejo mal da carne. Só que há o quê? A luta do espírito contra a carne. Não é o que Paulo fala escrevendo aos Gálatas? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, é essa luta do espírito contra a carne, é essa luta do nosso desejo de fazer o bem contra o desejo mal da carne, é que coloca freio em nossa vida. Não é religião, não é mandamento de homem, é a direção do espírito. Então, muitas das vezes a carne se manifesta e há essa luta da carne contra o espírito. Por quê? Porque você deseja fazer o bem. Agora, se você não fosse um eleito, uma eleita de Deus, então você estaria 100% inclinado para o mal. Como é o caso de muitas pessoas nesse mundo. Nós conseguimos ver claramente a perversidade em muitas pessoas, em suas obras, entende? Você consegue ver pessoas, conhecer, né? Muitos conhecem pessoalmente, nós conhecemos às vezes pelos noticiários, etc., como há pessoas perversas. Não há qualquer luta do espírito na vida daquela pessoa, porque ela não tem espírito. Perceberam? Agora, os eleitos de Deus não. Eles têm o desejo pelo bem. Querem fazer o bem. Temos o mal em nós? Sim. O que é o mal, cristiano? O desejo mal da carne. Só que há uma luta do nosso espírito, porque dentro do nosso espírito está o Espírito Santo. Então eles lutam, né, contra as inclinações da carne, que é o pecado que Paulo fala. Paulo está falando de inclinação. Entende? Então, ao contrário da perdição, os filhos da salvação têm o desejo de fazer o bem, apesar de ter a carne, e por causa dela muitas vezes até fazemos esta ou aquela obra má, só que nós não compactuamos. Pelo contrário, os filhos de Deus têm prazer em fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. É um chamado para os filhos de Deus. Hebreus 13,16. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. E aqui é uma alusão à lei também, né? Porque na lei havia aqueles sacrifícios oferecidos em função da lei e que não agradavam a Deus. A palavra revela que Deus não se agradava daqueles holocaustos, daqueles oferecimentos, daquelas ofertas em função da lei. E vem a palavra aqui e diz o quê? Não, Deus se agrada desses sacrifícios, que é fazer o bem. Fazer o bem, amados, é oferecer sacrifícios adequados a Deus. Sacrifícios verdadeiros. Perceberam, né? É a característica do filho, é o chamado do filho de Deus. Romanos 12, 17 ao 21. Olha só o que Paulo fala aqui. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Muitas das vezes é difícil isso aqui. Porque a nossa carne tem sempre essa tendência, né? De se vingar, de querer o mal, principalmente de quem faz mal para nós. Mas, amados, olha o que a palavra nos direciona. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Que palavra, hein? É o seu chamado. Você é filho? Isso aqui é para você. É característica do filho. Percebeu, né? 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. É o nosso chamado, amados, viver em paz. Não é buscar guerra, contenda. Isso tem que estar longe das nossas vidas, porque somos filhos de Deus, somos luz do mundo, sal da terra. Como que a luz do mundo e o sal da terra vai procurar contenda? Vai viver em brigas, discussões? Isso não faz sentido. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você busca a vingança, meu irmão, minha irmã, você está, por assim dizer, roubando algo que pertence a Deus. Então esqueça a vingança. Amados, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos motivos para me vingar de muitas pessoas. Quantos ataques eu recebo? Quantas calúnias, quantas falsas atribuições à minha vida, né? Quantas pessoas falam isso e aquilo, quantas pessoas, amados, quiseram me prejudicar, me destruir alguns anos atrás. Tantos tentaram, mas não conseguiram. Ah, irmão Cristiano, vai dizer que você não pensou em se vingar, em processar, fazer acontecer? Pensei, porque a vontade da carne é essa. Muitas vezes, quando me atacavam, tentavam me destruir aí, quantas vezes eu pensei em vingança? Senti ódio, raiva, senti, amado, isso é da carne. Quantas vezes vou processar, vou fazer acontecer? Mas o Espírito vinha no meu coração e falava, não, descansa. Percebe? Motivos para nos vingarmos, muitas das vezes nós temos. Mas a vingança pertence ao Criador. 20 e 21. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso aqui significa vergonha, tá? O sentido dessa expressão é isso. Ou seja, o seu inimigo vai ficar até envergonhado, porque ele vai esperar de você o mal e você vai fazer o bem. Então ele vai sentir vergonha. Brasas vivas sobre a cabeça tem esse sentido no texto original, tá? Não se deixem vencer pelo mal, mas, olha só, vençam o mal com o bem. É o chamado dos filhos. Não tem jeito, queridos. Por quê, abençoados? Porque o Filho de Deus ama o bem. Você leu comigo agora há pouco, Paulo falando das características dos filhos de Deus. Eu quero fazer o bem. O mal está comigo? Está, é a carne. Mas eu tenho um desejo nato de fazer o bem, porque Deus predestinou as boas obras. Então são características, queridos, que os filhos de Deus possuem. E são essas características que testificam em nossa vida que somos filhos de Deus. É assim que o Espírito Santo testifica. É assim que ele testemunha. Entende? Ele nos ensina as características e nos faz enxergar que nós as temos. Perceberam? Esse é o ponto. Então o Filho de Deus, ele quer o bem. Ele não quer vingança, ele não quer guerra com ninguém. Sabe? E por aí vai, como vocês acabaram de ler. São os nossos frutos que dizem que nós somos. Ah, irmão Cristiano, mas quer dizer que um filho da perdição não pode fazer o bem? Eventualmente, talvez sim, mas sempre haverá alguma conveniência. Ele pode fazer por conveniência, tá? Mas fazer com o coração verdadeiro, com certeza não. Vamos ver mais uma característica? Os filhos de Deus, os eleitos, permanecem firmes na fé até o fim. Entendam isso. Um filho de Deus, e uma das principais características, aliás, de um filho, de uma filha de Deus, é permanecer firme na fé. Amados, ao longo desses meus, agora 19 anos, né, nós estamos no início de 2024, então já são 19 anos quase de ministério, juntamente com a minha esposa, e antes mesmo, esse ano completo 25 anos estudando o Evangelho da Graça. Ao longo de todos esses anos, eu já vi algumas vezes pessoas se voltarem contra a palavra. Pessoas que você pensava, né, que eram pessoas da salvação e que suas obras mostraram o contrário. Pessoas que diziam crer em Deus e passaram a dizer que não criam. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Inclusive pessoas que estavam em graça. Depois se voltavam contra o próprio Deus, contra a palavra. Por quê? Porque o coração dessa pessoa, ou daquela pessoa, ou dessas pessoas, que foram algumas, não era um coração verdadeiro de filho. Então a pessoa estava ali dizendo que cria em Deus, que cria na palavra, por uma conveniência qualquer. Que aí eu não sei dizer, só Deus sabe. Mas são pessoas que regrediram na fé e se tornaram até ateias. Ou seja, o seu coração não era de filho verdadeiro. Porque o filho permanece. Você recebeu a palavra da graça, é a verdade do Evangelho, né, como eu falei agora há pouco, é a palavra de Cristo para nós hoje.
Amado, você sendo filho, você vai permanecer nessa verdade para sempre. Você nunca vai regredir da verdade, porque você é filho e a sua característica é permanecer. Observe aqui, João capítulo 8, versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes, olha só, permanecerem firmes. E aqui Jesus coloca uma condicional. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Perceberam? Os discípulos, os filhos, os eleitos, eles verdadeiramente são assim se permanecerem. Só que veja, eles permanecem não porque eles querem. Eu decidi permanecer pela minha vontade, pelo meu livre-arbítrio. Não. A pessoa permanece porque Deus é que mantém ela. Isso é maravilhoso, né? Porque é Deus que efetua em nós, amados, tanto querer como realizar. Lembram-se disso? Colossenses 1, 22 e 23. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Isso naquele tempo, né? Paulo está falando daquele tempo onde eles foram reconciliados. Estavam desconciliados, né? Antes da cruz, e na cruz foram reconciliados. Por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Irrepreensíveis, né? Em outras versões. Essa é a característica da igreja. A igreja é santa, sem culpa e irrepreensível, livre de acusações, para sempre. Mas, veja o 23. Desde que, olha condicional de novo aí, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Perceberam? Porque quem não permanece é porque não é eleito de verdade. Então, vocês têm essa posição de santos, inculpáveis, etc., desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho da qual eu, Paulo, me tornei ministro, ou seja, o evangelho da graça de Deus. Perceberam? Então, o eleito, a eleita, o filho, a filha de Deus, permanece. Uma vez que ele recebeu a revelação do verdadeiro evangelho, ele não vai regredir. Agora, quem mantém é o próprio Deus. 1 Coríntios 1:8. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Aqui eles estavam antes do dia do Senhor, né? Antes do ano 70. Por isso que Paulo fala se referindo ao futuro. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quem manteve e quem mantém é Deus. Não é a sua vontade, não é seu livre-arbítrio, não é a sua capacidade. A palavra diz que a nossa capacidade vem de Deus. Perceberam? Então não é você que se mantém, é Ele que te mantém filho para sempre. O Senhor Deus, meu irmão, minha irmã, te deu todas essas características que acabamos de ver aqui. São elas que testificam a nossa posição de filho, de filha de Deus. Nós podemos clamar Abba. Por quê? Porque Deus é nosso Pai de fato. Tá? Então nós clamamos Abba, que significa Pai. Né? Não é a expressão Abba Pai, tá, gente? Algumas pessoas usam isso por causa desse problema da tradução. Né? A tradução nos mostra Abba Pai, mas é Abba, Pai. Ou seja, nós clamamos Abba, que significa Pai. Tá? Não existe a expressão Abba Pai, existe Abba. Tá bom? Que fique bem claro isso. Então, nós podemos chamar Deus de Abba, de Pai, por quê? Porque somos seus filhos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Como eu falei, se você não entende isso, irmão cristiano, não entendo de eleição e predestinação, os links estarão à disposição de vocês aí na descrição do vídeo no YouTube, quem está pela gravação, para você se inteirar desse assunto, para você entender que se hoje você crê em Deus, se hoje você segue o evangelho, você ouviu a voz do pastor e você o segue, é porque ele te elegeu para isso antes de o mundo ser mundo.
E nós, então, somos guiados, como eu falei durante o estudo, pelo Espírito. O Espírito Santo é o nosso guia. Não é a religião, não são mandamentos de homens, não são proibições e imposições, nada disso. Viva longe disso, viva em liberdade, que o Espírito Santo se encarrega de guiar a sua vida, de lutar contra a sua carne, porque você quer sempre fazer o bem. Você, claro, que é filho de Deus. Perceberam? Então, amados, vocês que têm essas dúvidas, né, muitos nos perguntam, gente, muitos, entendam isso. A testificação do Espírito em nós é por meio das nossas obras, é por meio dessas características que o próprio Deus atribuiu a nós, e nós as observamos e entendemos que somos filhos de Deus por meio dessas características. Eu quero encerrar com Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Glórias ao Senhor. Nós somos filhos dele porque somos guiados pelo seu Espírito que habita em nosso espírito. O nosso espírito e o Espírito de Deus são um só, né? A palavra diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então você, eu, todos nós somos um espírito com o Senhor. Somos seus filhos e temos todas essas características, graças a ele. E nos mantemos firmes na verdade, graças a ele também. Por isso, toda a honra e toda a glória sejam sempre dadas unicamente para o Senhor Jesus Cristo, Deus sobre todos. Amém.